Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Esse bate-papo que traz para você assuntos de interesse público. E hoje nós vamos acompanhar como é feito o cálculo dos gastos para os candidatos a prefeito e também para o cargo de vereador. Por isso mesmo, hoje eu converso com Sheila Matos, ela que é chefe da seção de contas eleitorais e partidárias do TRE Roraima. Sheila, seja bem-vinda. Olá, Lana, obrigada. Sheila, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essa sessão que você atua, que você é chefe. Explica para a gente como que ela funciona e qual a importância dela. Então, Lana, a sessão de contas eleitorais, ela é onde analisa as prestações de contas de candidatos e partidos. Perfeito. E olha, Sheila, o TSE publicou os valores que os partidos e coligações devem seguir para garantir eleições justas e transparentes. Como é que é feito esse cálculo, esses valores? Exatamente. São os limites de gasto, né? Essas publicações do TSE. Esses valores equivalem aos adotados nas eleições de 2016 e são atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, que é divulgado pelo IBGE. O limite de gasto, eles são definidos por lei e divulgados pelo TSE até o dia 20 de julho de cada ano que ocorre a eleição. Vale salientar que o limite de gastos para o cargo da eleição majoritária, no caso de prefeito e vice-prefeito, ele é único. E esses limites, eles podem ser acessados diretamente no site do TSE, na aba Divulga de Contas. Até porque, Sheila, cada município tem um valor, né? Como é que é feito? Como é que é possível chegar nesse cálculo? Qual a importância de ter esse valor definido? Esses valores de limite de gastos, eles são divulgados exatamente para que o candidato e o partido, eles possam realizar os gastos eleitorais. Então, tem um limite que não deve ser ultrapassado. Perfeito. E isso é muito importante para a população também sempre ficar atenta a essas questões, porque, claro, né, uma campanha demanda tempo, demanda recurso e a população precisa ficar atenta também a isso, não é verdade? Exatamente. Os gastos eleitorais, eles são preconizados no artigo 35 da Resolução 23.607, TSE, né, que trata justamente das eleições. E um exemplo assim, de gastos eleitorais é confecção de material impresso, aluguel de locais para atos de campanha eleitoral, produção de jingles e slogans para propaganda eleitoral. Então, vale salientar também que os candidatos que desrespeitarem esses limites de gastos previstos na sua campanha, eles terão que pagar uma multa de 100% da quantia que ultrapassar o teto definido. Então, esse nosso bate-papo também, ele é muito importante para informar também os candidatos sobre essa responsabilidade de ficar sempre atento ali aos limites. Como bem você explicou anteriormente, cada município tem os seus valores, conforme o IBGE, conforme a população, e são muitos dados que você pode acompanhar, a população pode acompanhar pela internet. Mas eu gostaria que você ressaltasse a da capital, né, Boa Vista, capital do estado de Roraima. Por favor, o que a gente pode destacar sobre esse assunto relacionado à Boa Vista? Isso mesmo, Boa Vista, por se tratar do único município que pode ocorrer o segundo turno devido à quantidade de eleitores, que, segundo a resolução e a lei, só ocorre em segundo turno nos municípios que possuem mais de 200 mil eleitores cadastrados, aptos a votarem. Então, no caso de Boa Vista, o limite de gasto no primeiro turno é de R$ 2.707.785,56
centavos. Caso venha a ocorrer o segundo turno, esse limite de gasto para o segundo turno, ele reduz. Então, o limite de gasto para o segundo turno fica 40% do valor do limite de gasto fixado no primeiro turno. Eu gostaria que você avaliasse um pouquinho agora o desafio, né, dos partidos menores, dos maiores, em administrar realmente esses recursos. Então, para uma campanha eleitoral, os partidos e os candidatos, eles devem se atentar às leis e às resoluções que nelas possuem as diretrizes para seguir uma eleição. Então, se tratando de limite de gastos, conforme anteriormente explicado, tem as indicações de como devem gastar. E os partidos e os candidatos, eles devem se atentar ao teto do limite para que ele não venha extrapolar, para que ele não seja penalizado com essa multa, né, de devolução de 100% do valor que ele atingiu. Perfeito. Sheila, qual a tua orientação para a população de forma geral sobre este assunto? Olha, Lana, enfatiza que por esses dados serem públicos, a população ela tem acesso direto. Então, elas podem estar buscando esses valores, buscando tudo aquilo que os candidatos eles divulgam nos sites do TSE ou do TRE. Sheila, como você bem explicou, realmente é um assunto muito importante. Porém, eu gostaria de reforçar. O limite de gastos deve ser seguido por candidatos, partidos e coligações nas eleições municipais de 2024. As quantias são distribuídas proporcionalmente entre os municípios, considerando o tamanho da cidade e o número de eleitoras e eleitores aptos a votar. Os valores são calculados com base nos gastos do pleito de 2016, bem como você explicou, Sheila, com atualizações de acordo com o Índice Nacional de Preços do Consumidor, o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para fins de controle, a legislação eleitoral estabelece como gastos de campanha a confecção de material impresso, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação, aluguel de locais para atos de campanha e pessoal a serviço das candidaturas, entre outras despesas. Afinal, tudo aquilo que se é necessário para a população conhecer as propostas de cada candidato, não é verdade? Além dessas, são considerados gastos de campanha os valores desembolsados com instalações, organizações e funcionamento de comitês e a remuneração paga a quem presta serviços a candidatos ou partidos políticos. Os candidatos que gastarem mais do que os valores previstos poderão pagar multa, bem como a Sheila já falou, mas a gente reforça para deixar bem claro para a população. Esse valor equivale a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido. Então, população, por favor, fique sempre de olho. Eu gostaria também de reforçar que o TRE está sempre aberto a receber informações, dúvidas da população. Por isso mesmo, ele é dividido por zonas eleitorais. E eu quero deixar aqui para você que nos acompanha nesse momento o número de contato de cada zona. Então, anote, pegue papel e caneta, como a gente dizia antigamente, ou então pegue aí, abre agora mesmo a agenda do seu celular e anote. Você não sabe quando você vai precisar. Esses telefones também estão disponíveis no site do TRE Roraima. Então vamos lá comigo? Primeira zona eleitoral,
Boa Vista. O telefone é 2121-7091. Segunda Zona Eleitoral, localizada no município de Caracaraí. O telefone é 2121-7092. Vou repetir, 2121-7092. Agora, se a sua zona for a terceira, localizada em Alto Alegre, anote o telefone, 2121-7093. Vou repetir, 2121-7093. A quarta zona eleitoral, que atende os municípios de São Luís, São João da Baliza e Caroebe, o telefone é 2121-7094. Mais uma vez, 2121-7094. A quinta zona eleitoral atende também Boa Vista, Bonfim, Cantá e Normandia. Telefone 2121-7095. 2121-7095. A sexta zona eleitoral, Mucajaí e Iracema, o telefone é 2121-7096. 2121-7096. A sétima zona eleitoral, que atende os municípios de Pacaraima, Majari e Uiramutã, o telefone é 2121-7097. Mais uma vez, 2121-7097. A oitava zona eleitoral, que atende o município de Rorainópolis, o segundo maior município quando se fala em número de população, o telefone é 2121-7098. 2121-7098. Todas as zonas também possuem o canal eletrônico, o e-mail, que você pode mandar mensagem e também vai receber resposta sobre a sua dúvida. Cada e-mail está disponível lá no site do TRE Roraima. Eu gostaria de reforçar para você que nos acompanha aqui no Entrevistas DPE que até o final do pleito de 2024, você vai acompanhar semanalmente entrevistas que vão lhe informar sobre esse processo eleitoral. Então, fique sempre de olho aqui nos nossos canais de comunicação. Sheila, mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer e eu gostaria de saber, algo mais que você gostaria de reforçar sobre o assunto? Então, Lana, nesse momento eu gostaria apenas de agradecer em nome do Tribunal Regional Eleitoral essa entrevista, porque serve para a gente disseminar conhecimento para a população em geral. Perfeito, Sheila. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Você está aqui com a gente, junto com o Entrevistas DPE, esclarecendo para a população sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE e é claro que eu deixo para você o convite para você sempre se manter bem informado com assuntos de interesse público aqui com a gente, com a equipe de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Basta você ficar sempre de olho no nosso site e também nas plataformas digitais Deezer, Spotify e YouTube. Você sempre será bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima.